aproveitando este clima harmonizado pelos nossos queridos irmãos benfeitores espirituais, não existe coincidência no nosso meio, né? E estava até brincando com a Luzia quando ela desceu aqui do palco, porque o tema é o mesmo que ela trouxe para a reflexão sobre colaboração e que faz muito sentido na vida de todos nós, porque a colaboração é essencial para o nosso desenvolvimento, tanto de âmbito de receber a ajuda, como também ajudar alguém. É algo que tem que ser recíproco na vida da gente. Embora muitos de nós preferimos ser ajudados do que ajudar, que também faz parte da natureza nossa, porque todos somos necessitados, esquecemos algumas vezes de que aquele irmão que está ao nosso lado, que nós achamos que ele está em melhores condições que a gente, psicológica, físico ou até mesmo financeiro, essa pessoa também possui as aflições dela. E nem por isso ela deixa de nos auxiliar. Então vejamos a importância disso. Se trata, é caridade. Ninguém chega a algum lugar sem a ajuda de muitos. Eu consegui sozinho. Está enganado, não conseguiu. Sempre tem alguém para estender uma mão, uma palavra, um gesto, como o próprio estudo da Luzia nos explicou muito bem agora no finalzinho. Ela citou vários e vários exemplos de maneiras de colaborar com o meio sem precisar enfiar a mão no bolso, né? Quem não prestou atenção ou quem não estava aqui e não teve oportunidade de assistir o estudo da Luzia, pode depois ir no YouTube, né? Que depois a gente edita e passa no YouTube, quiser assistir novamente. Então, a colaboração, a gente sempre já pensa dinheiro, matéria, tem que doar alguma coisa, é um arroz, é um alimento, é isso, é aquilo. Não, gente, a colaboração não se trata só disso. Será que nós só precisamos de coisas materiais para facilitar nossas vidas? Para livrar-nos das nossas aflições ou aliviar as nossas mazelas da vida? Quantas vezes nos sentimos bem a uma singela conversa franca com um amigo, ou às vezes com um desconhecido numa fila de banco, do mercado? Isso é colaborar com o meio em que vivemos. Uma das grandes ferramentas que nós temos, que é o Evangelho, nos ensina o quê? Que quando nos aprimoramos, quando nos melhoramos moralmente, passamos ao quê? A colaborar mais com o meio em que vivemos, colaborar mais com a sociedade, colaborar mais com o próximo. E o que queremos? Essa é a pergunta. Queremos a evolução ou a autopiedade? Porque aquele que só pede e esquece que alguém está mais necessitado do que ele perde a oportunidade de crescimento. Sempre tem alguém melhor e pior situação que a nossa. Sempre haverá, meus irmãos, pois estamos num mundo de aflições. Senão não estaríamos encarnados aqui nessa escola abençoada por Deus. Já estaríamos anjos vivendo em planos celestiais. Mas se estamos aqui,
necessitados somos de aprender, evoluir, e a colaboração faz parte disso. Então é necessidade, meus irmãos, essencial na vida do ser humano. Porque quando não prestamos atenção na dor daquele irmão que está ao nosso lado, nunca vamos aprender o que a vida nos ensina. Quando olhamos sempre para cima, enxergando aqueles que estão em melhor situação que nós, e se lamentando por isso, não teremos tranquilidade, não adquirimos experiência, evolução. Por quê? Nós necessitamos, meus irmãos, sempre olhar aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que estão em situação pior do que a gente. Ah, Marcelo, mas eu tenho muita coisa. Todos temos, meus irmãos, independente da situação financeira ou da situação física, todos temos dificuldades. Mas só por causa disso, só porque temos dificuldades, temos aflições, nós podemos dar um bom dia para alguém, fazer um gesto carinhoso para alguém, estender uma mão. Hoje virou moda, as pessoas ajudam uma velhinha a atravessar a rua, filmam e tudo. Mas é válido, só não é válido o filmar, mas que serve de exemplo. Embora no meu conceito eu não aconselho a fazer isso, mas a agir dessa maneira sim. Publicar, não. Porque a colaboração verdadeira de coração é feita no silêncio, no anonimato. Mas aí é outra conversa, e é outra etapa que nós também deveremos passar, abaixando o nosso nível de vaidade, Isso faz parte. Mas nos atenhamos ao assunto da colaboração. Como alavanca impulsionadora do bem, a colaboração contribui para o nosso progresso espiritual e material. Vejam bem, espiritual e material. Só que, meus irmãos, isso é uma lei natural, certo? Mas nós não podemos fazer algo, colaborar, ajudar, já esperando algo em troca. Aí a gente vai estar perdendo a oportunidade de fazer o bem. Porque quando você faz algo para alguém, quando você colabora com alguém, ou com alguma sociedade, ou com algum, seja lá o que for, esperando retorno, aí já é dada a missão falha. Porque nós temos que ajudar sem querer nada em troca. Porque assim, Deus, na maneira que a hora que nós merecermos o auxílio divino, merecermos, a ajuda virá. A colaboração para nós voltará, vamos dizer assim, aquela que nós fizemos um dia para alguém ou para a sociedade. Mas somos imediatistas, queremos ajudar hoje e amanhã já receber os nossos resultados. E, meus irmãos, não tenhamos pressa, somos seres eternos. O importante é o quê? Fazer o bem, colaborar. Um dia, na hora certa, virá o retorno a todos nós. Assim como o mal, o egoísmo, um dia feito, ele também nos retornará. Então talvez algumas das aflições que estamos passando hoje tenha sido
de atos egoísticos do passado, ou de vidas passadas, e que estamos debitando nessa. Mas nós não podemos desistir das nossas convicções, de atuar no que Jesus nos aconselha, sermos fraternos, a humanidade fraterna, ou seja, todos se tratando como irmãos. Embora a gente tenha aquele negócio, quem tem irmão sabe, vou te dar isso, mas você vai me dar aquilo lá depois, né? Algo em troca, né? Mas não se trata desse sentimento, mas o sentimento fraterno é aquele que a gente quer o bem para aquela pessoa, como o bem que a gente quer para um irmão consanguíneo, que é alguém que a gente ama. Então é lei natural da própria vida, vez que ninguém pode viver sem a colaboração de muitos. É fator de entendimento entre as criaturas, alicerçando a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos. A colaboração que recebemos de nossos pais, por exemplo, em primeiro lugar, se faz antes mesmo do nosso nascimento e se desdobra nos seus esforços para nos preservar a saúde, a integridade física e oferecendo-nos os valores da educação e da instrução, depois que nasce a criança e tudo mais, não? Colaboração de berço. Colaboração dos pais ainda se manifesta quando nos transmitem as suas experiências, quando nos advertem ou mesmo nos castigam para que nos ajustemos sempre aos valores do bem, da ordem e da disciplina. Como tudo, meus irmãos, todo o aprendizado nosso começa dentro de casa, dentro do lar, dentro do seio da família. Veja a responsabilidade para quem é pai, para quem é mãe, a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, nossos tutelados por Deus, nossos, né, entre aspas, mas também é outro assunto. Enfim, começa tudo dentro de casa, as nossas transformações, nossas mudanças íntimas. E essa colaboração não pode ser diferente. Nós colaboramos com os nossos filhos ou aqueles que nós tutelamos, cuidamos dentro do nosso lar, e para que um dia amanhã eles aprendam esses exemplos e também venham a nos ajudar. E assim funciona com a nossa vida aí fora. Então vejamos a responsabilidade do lar. Tudo princípio do lar. Não adianta a gente tentar ser bom, caridoso, colaborativo, corporativo, etc, etc, etc. 1000 adjetivos fora do lar e chegar em casa ser o algoz de todos, ser aquele que briga, aquele que reclama, aquele que causa controvérsia. Aí se torna o quê? Demagogia. É dentro do lar que começa tudo, e dali a gente exterioriza para a vizinhança, para o bairro e daí para o mundo, influenciando-nos uns aos outros, os pais influenciando os filhos e os filhos influenciando os pais. Por que não? Quantos de nós não aprendemos coisas com os nossos filhos? Coisas que nem imaginaríamos. Aprendemos. De cunho físico, de cunho moral. Aprendemos. São outra geração. É outra linha de pensamento. Estão mais atualizados do que nós. Então tem que existir uma colaboração mútua. E Jesus, nosso querido Mestre e Senhor, nosso modelo e guia, é o divino colaborador de Deus na terra, orientando-nos em nosso progresso espiritual. Vejamos e prestemos atenção muito nisso.
orientando-nos. Jesus nos orienta para que um dia nos tornemos pessoas melhores, mas Ele não irá fazer as tarefas por nós. Ele operou milagres da cura, operou, mas Ele não virá até nós, encostará a mão na nossa cabeça e agora, tchum, Marcelo, você virou anjo. Não, tem que ter o nosso trabalho, nosso esforço e a nossa persistência para alcançar as nossas tarefas. Por quê? São missões, meus irmãos. Nós não viemos ao planeta Terra a passeio, ou simplesmente para nos procriar, ou para nos amar, no amor de sentido conjugal que eu quero dizer, né? Nós viemos para evoluir, para aprender nessa escola abençoada, onde as aflições não são motivos para queixumes, e sim para experiências futuras, de que um dia nós ignoramos e que hoje nós estamos aprendendo com o contato com essa doutrina abençoada, da doutrina espírita, que nos explica que, apesar de sermos pecadores, nós sempre teremos a chance de nos recuperar diante de Deus, de nos reportar as nossas falhas diante do Criador e diante de nós mesmos, para que fiquemos com a nossa consciência limpa. Só assim, meus irmãos, vamos conseguir adquirir a felicidade tão desejada, não a felicidade efêmera das coisas materiais que amanhã vai caindo em terra, mas as coisas do sentimento, do amor, da moral, do espírito, estas que não perderemos jamais. É essa felicidade que a gente tem que buscar sempre. Então o Mestre nos ensina, nos explica tudo que devemos fazer da maneira correta, embora já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos ainda patinando, tentando desviar alguns caminhos para facilitar a nossa trilhagem na eternidade, e infelizmente não é possível. Então, quem é o responsável hoje pelas nossas aflições? Somos nós mesmos. Nós mesmos. Porque somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que deixamos para trás e hoje recebemos de volta. Ah, mas fulano fez mal para mim, Marcelo. Foi falta de colaboração da parte dele ou dela. O que importa? O que importa é que nós façamos a nossa parte, e aquele irmão que não está disposto a fazer a parte dele, que Jesus o abençoe, porque ele também irá responder por isso. Agora, só porque aquele irmão pulou do prédio, eu também vou pular? Quantos de nós não escutamos nossa mãe falando isso? Ah, mas fulano fez assim também, mãe. Falar, ah, mas você não é fulano, e se fulano pular do prédio, você vai pular também? Entende? Nada justifica, meus irmãos, a nossa omissão. Então, Emmanuel, do livro Fonte Viva, nos traz uma reflexão sobre colaboração, intitulado de Na Esfera Íntima, um estudo feito de um versículo da primeira carta de Pedro, é o versículo 10 do capítulo 4, onde diz assim: cada um, as palavras de Pedro, cada um administre aos outros o dom como o recebeu,
como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Então todos nós possuímos dons naturais que inclusive identificamos, porém muitos de nós preferimos guardar esse talento, enterrá-lo, o talento. Quem conhece as parábolas dos talentos vai entender. Porque enterrando, nós não corremos riscos, não nos expomos, enquanto que aquele que administra, que exterioriza os dons, os talentos que foram dados por Deus, está cumprindo com seus desígnios. A vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes. A vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes. Ninguém está de fora. É a cooperação, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos, não para mim, para todos. Nada existe sem significação, e também ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Então, quanto mais nos utilizamos dos nossos dons, dos nossos talentos para servir ao mundo e não a servir a nós mesmos, meus irmãos, é que nós conseguimos colaborar com esse equilíbrio da harmonização global, da harmonização da sociedade, de todos. Muitas vezes questionamos a nós mesmos quando vamos colaborar com algo. Essa colaboração vai ser bom para mim ou vai ser bom para todos? Entende? Então é algo que a gente precisa refletir, meus irmãos. Deixar um pouco o eu de lado e colocar mais em ação o nós, na nossa prática das nossas ações. Porque todos temos dons divinos. Todos temos a centelha divina ao sermos criados por Deus. Então, nada existe sem significação e ninguém é inútil. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Volto a dizer da reflexão da Dona Luzia. Ela citou vários e vários exemplos. Como se dar de si mesmo. Afinal, meus irmãos, o que procuramos para nossas vidas? A cura das nossas mazelas, das nossas aflições? E o quanto estamos dispostos a mudar por isso? Porque tudo isso, meus irmãos, que estamos passando aqui hoje, é fruto daquilo que plantamos no passado. E o que queremos plantar hoje, nós colheremos no futuro. Então, se recebemos bênçãos, como aqui hoje, de um tratamento espiritual que está havendo ali, na outra sala, desobsessão verbal,
O que estamos dispostos a mudar? Porque se continuarmos fazendo as mesmas coisas que fizemos até hoje, amanhã receberemos os mesmos resultados novamente. Um templo religioso faz milagres, mas se o indivíduo não se reformar, o milagre acaba. Não sei se os irmãos conhecem a passagem dos 10 leprosos por Cristo, que dos 10 apenas um se curou, porque apenas um de todos eles que Jesus curou da lepra se modificou, enquanto que outros 9 voltaram às suas vidas fazendo as mesmas coisas, e depois de um tempo a enfermidade retornou aos seus corpos. Entendam? Então não adianta a gente ser diabético, tomar insulina e depois chegar a comer açúcar. Não resolve. A gente sabe da maldade do mundo, não pode julgar, não pode, né? Não é aconselhar a gente julgar ninguém, a maledicência, e isso, a crítica, isso, aquilo, outro. A gente escuta, a gente sabe, mas na primeira oportunidade, pá, é aquela crítica, é aquele apontar de dedo. Marcelo, mas o cara está fazendo a coisa errada. Problema dele, é ele que vai depois prestar as contas com Deus. Cabe a nós o quê? Indulgência com a falta alheia e seguir as nossas vidas, preocupar-nos com a nossa elevação, com os nossos defeitos, não com defeito alheio. Então, se a gente não muda, como que vai mudar as nossas aflições, as nossas dificuldades? Não tem como, meus irmãos. Então, velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Aquele acamado, enfermo, não tem como colaborar. Tem, claro que tem. Aos irmãos que não conhecem Jerônimo, o gigante deitado, procurem, no YouTube tem vários estudos dele, um grande palestrante, espírita por sinal. Sabe como ele fazia as palestras dele? Uma cama, levavam a cama até o palco, colocavam o microfone nele, ele fazia palestras de horas, acamado, sem mexer um membro. Um grande palestrante. Entende? Por quê? Ele preferiu agir do que esconder o talento dele, enterrar o talento dele, mesmo passando por essa dificuldade, essa transformação na vida dele, porque ele não nasceu assim, ele adquiriu isso da juventude para a fase adulta, enfim, né? Não vamos entrar nesse detalhe, né? Ele não nasceu assim e não se abateu, continuou colaborando com todos, e assim também ele recebia a colaboração de muitos. Não esqueças, pois, o trabalho que o céu te conferiu, e foge a preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Interferir, veja bem, meus irmãos, foge a preocupação de interferir
na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Ajudar é uma coisa, atrapalhar é outra. Quem ajuda não atrapalha. Quem cumpre o dever que lhe é próprio age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Muitas vezes, acreditando fazer o mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Quantos de nós, eu não sei, né, se os irmãos têm gente acamada em casa ou alguém que precisa de cuidados especiais e tudo mais, né? Mas geralmente, quando existem essas situações, o palpite geral de todos é da família, é dos conhecidos, é de não sei o que, é do vizinho. Ah, que você tem que fazer assim, que você tem que fazer assado, que é melhor assim, que é melhor daquele jeito. Porém, a hora que a pessoa que está dando pitaco vai fazer, o que acontece? Dá errado. Então, a gente não pode interferir, né, nas tarefas que as pessoas assumem. Nós temos as nossas e as pessoas têm as delas. A gente tem que ter respeito. Porque na hora, meus irmãos, de criticar e dar palpite, aparece um monte de gente. Mas na hora de fazer, não aparece ninguém. Então, o que é? Gera desarmonia e gera perturbação. Onde estivermos, atendamos. Cadê aqui? Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e também de colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos as palavras do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom que como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a própria graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Porque assim, cumprindo muitas vezes as nossas tarefas, nossas missões aqui na terra, adquirimos por mérito talvez outras missões ainda na mesma encarnação. Vejam que bênção de trabalho, de servidor de Deus a realizar umas tarefas como essas. Mas isso exige compromisso, meus irmãos. Compromisso com quem? Conosco mesmo. Compromisso com a nossa paz, com a nossa felicidade futura. Não é com nossos filhos, com nossos pais, com a nossa família, nem com Deus, é conosco mesmo. Porque quem irá colher amanhã somos nós mesmos. Tudo aquilo que fizermos de bom ou deixarmos de fazer também. Porque oportunidade, meus irmãos, eu acredito que todos nós temos. Sempre aparece à nossa porta a oportunidade de colaborar com o próximo, colaborar com o meio, seja ele o meio social, o meio do trabalho, não importa. Mas deixando de lado a recompensa, que é a primeira que bate na nossa cabeça quando somos convidados a colaborar com alguém, se deixarmos de lado esse sentimento do da frase,
o que eu vou ganhar com isso, nós assim estamos conseguindo, a passos lentos, introduzir o Evangelho de Jesus em nossa vida. Deus, então, nosso Criador, nosso Pai, tudo nos oferece para que empreendamos a nossa evolução em regime de harmonia e cooperação mútua. Todos nos situamos na Terra como numa externa seara de oportunidades de trabalho, renovação, desenvolvimento e melhoria espiritual. Devemos aproveitar e valorizar as oportunidades de auxiliar, pois em todos os lugares há quem aguarde a nossa colaboração, assim como nós aguardamos alguém a nos auxiliar. Alguém está esperando-nos para ser auxiliado. É assim que funciona, meus irmãos. Sozinho não iremos a lugar algum, pois precisamos dessa socialização, precisamos dessa interação entre todos nós. É para isso que estamos aqui encarnados juntos na Terra. Não é a passeio, não é por diversão, alegria ou sofrimento somente, mas é para aprendermos, evoluirmos, para um dia, quem sabe, nos tornarmos anjos. Tinham grandes irmãos aqui, sempre costumava falar: todos nós somos projetos de anjos, porque um dia nos tornaremos um também. Quanto tempo vai demorar? Quem vai dizer isso somos nós mesmos. Quanto nós queremos mudar? Angariemos pela colaboração a simpatia do próximo, porque ninguém efetua uma viagem longa sem o auxílio, nem de pontes para a travessia de rios, barrancos, vales e abismos. Todos em evolução no mundo necessitamos da colaboração um dos outros, pois a vida é troca incessante. Aquele com quem colaboramos hoje, amanhã colaborará conosco, visto que o progresso e o bem-estar geral dependem da colaboração de cada um. É isso, meus irmãos, colaboração. Hoje foi, desde o estudo da Dona Luzia até essa reflexão aqui que eu trouxe para nós compreendermos o que Jesus veio nos explicar, as necessidades, exteriorizar, meus irmãos, esses dons que todos nós temos. Todos aqui têm saúde, anda, fala, lê, escreve, escuta, enxerga. E nós não usamos esses dons. Simples, porém não usamos. Temos que usar os ouvidos de uma maneira boa, a palavra principalmente, para propagar o bem. Nossas ações na colaboração do bem comum. Marcelo, não tem que colaborar comigo? Tem, claro, tem que colaborar consigo também, né? Não é só viver para os outros, mas é o que eu digo aqui, quando a gente tem que pensar em o que é bom para todos e o que é bom para mim, é para a gente largar o egoísmo. Mas de determinadas maneiras, é claro, a gente tem que pensar na gente também, né? Afinal, estamos nessa fase de necessitados. Todos somos necessitados. Mas nós não podemos esquecer que ao nosso lado tem um irmão que está mais necessitado que a gente. É isso que quer dizer. A gente tem que colaborar, sim, comigo, mas com o próximo. Não pode esquecer do próximo. Não pode esquecer dentro do nosso trabalho,
dentro da nossa sociedade e principalmente no nosso berço familiar, que é onde exterioriza tudo na nossa vida, e dos nossos filhos ou nossos tutelados. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, agradecendo sempre a Ele a oportunidade do estudo do Teu Evangelho, a fim de que possamos ser merecedores, Mestre querido, de todas as bênçãos do que o Senhor nos fornece em toda a nossa existência. Sabemos das nossas imperfeições, das nossas dificuldades e aflições, Senhor, mas temos a certeza que não estamos sós, pois temos o Senhor ao nosso lado, nosso querido Mestre, nosso querido modelo e guia para todo sempre. Muito obrigado, Mestre querido, por toda a paciência, toda a compreensão ante as nossas imperfeições. Te rogamos, como sempre, como eternos pedintes que somos, ajuda-nos a estar contigo, Senhor. Que a tua luz e o teu amor possa estar com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.